O Agrodebate desta quarta-feira, dia 15, está de volta. Continuamos falando sobre combustíveis sustentáveis, que era o nosso assunto no bloco anterior, porém agora a gente vai para a parte da produção deles, né? Antes a gente falava sobre a Impasa e a AMAGGI, que anunciaram que a sua parceria foi extinta. Agora a gente fala sobre o anúncio do Brasil, que anunciou a proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis, e isso foi um lançamento que aconteceu ontem, terça-feira, no segundo e último dia de negociações da pré-COP30 em Brasília, que é uma iniciativa chamada de Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis, ou Belém 4 vezes, que é o quadruplicar, no caso, né, os combustíveis sustentáveis, e que pretende somar esforços para quadruplicar a produção e o uso, claro, de combustíveis sustentáveis até o ano de 2035. O texto, minha gente, ainda está sendo negociado pelo Brasil com países parceiros, como por exemplo Índia, Itália, Japão, e vai ser publicado nos próximos dias, conforme informou o Palácio Itamaraty. A ideia é que possa ser endossado durante a cúpula do clima, né, em 6 e 7 de novembro em Belém, quando os chefes de Estado e de governo estarão reunidos para dar o pontapé aí nas negociações da COP30, que começará 3 dias depois. A meta de quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis tem como base o relatório da Agência Internacional de Energia, que foi publicado mais cedo, e o documento aponta alternativas como hidrogênio e derivados, biocombustíveis, biogases e sintéticos para expandir a base de uso e a difusão desse tipo de energia. Eu já vou compor a nossa bancada digital aqui com ele, que é especialista em negócios, o seu Bianco, e a Daiane Kirnev, que nos ajuda também com informações sobre o agronegócio. Meus amigos, junto com essas informações, não teria como eu não linkar uma informação, porque essa informação por si só é muito boa, a gente traria aqui ela e iria falar muito bem, iríamos falar dos combustíveis, dos biocombustíveis, que a gente já sabe que são sustentáveis, é uma energia renovável, a gente produz o milho todos os anos, aí, ó, enfim, não é igual o petróleo que se perde, não é uma energia renovável, e enfim, é pior também para o nosso planeta. Os Estados Unidos, coincidentemente, afirmou que fez uma ameaça de retaliar os países que adotarem regras para descarbonização do setor marítimo. E o Brasil está apostando, né, em biocombustíveis aí. Então não tem como não linkar essas duas informações, porque a gente está falando aí dos Estados Unidos, né, e de países produtores de petróleo que estão fazendo uma certa pressão. E aí, vou começar com o seu Bianco, que a gente está fazendo o nosso esforço, mas daí vem países como os Estados Unidos, a maior potência do mundo. De certa forma, essa ameaça ela pode impedir o Brasil de continuar com negociações, na sua opinião? De alguma maneira isso pode brecar o nosso selo verde, a nossa escalada pelo selo verde? Jossan, eu acho que não, porque o interesse dos Estados Unidos é interesse comercial deles, é um país dos Estados Unidos lutando contra um outro país que é o Brasil, cada um com suas forças. E nós temos muito esse poderio, essa condição do etanol ou desses renováveis. O que me deixa assim muito alegre é que eu vejo que quem também está defendendo a bandeira brasileira agora nesse momento daí é a nossa ministra Marina Silva. Isso sempre foi contra produtor, foi contra tudo, contra todos. Então agora ela está falando que essa energia renovável é ótima. Ai, que benção! Isso aí fazem séculos aí que estamos batendo nisso e que isso é bom. E ela foi sempre contra. Agora,
Então, simplesmente porque eu acho que ela quer ser contra o Trump também, não que ela seja muito favorável às energias renováveis, mas que pelo menos vai ter que defender o Brasil nessas condições aí. Então, para mim, simplesmente o discurso e a defesa da Marina Silva, para mim, já estou de muito agrado com essa tese das energias renováveis. Já valeu o negócio, né? Daiane Kirnev, sua opinião? Jussã, as energias renováveis, os combustíveis renováveis, eles são uma excelente solução. E para vários aspectos, né? Além deles serem sustentáveis, eles vão trazer uma rentabilidade para o Brasil. Afinal de contas, nós quem produzimos o milho, nós quem produzimos o etanol, nós que exportaremos esse precioso combustível, né, que é mais limpo. E aqui a gente também tem um outro sentido que eu achei muito interessante. Quando a gente fala nos biodiesel, talvez seja até uma solução para o Brasil, porque essa mistura de óleo de soja junto com o diesel, ele faz com que a gente utilize parte dessa produção de soja que tem sido aumentada ano a ano, né? E a gente tem sempre essa preocupação e essa dependência de vender para a China como matéria-prima sempre. Então, talvez sair um pouco dessa matéria-prima e passar um pouco para o industrializado e não depender tanto de um fornecedor, de um consumidor só, né? Isso que a gente falava. Quem sabe assim a gente sai um pouco dessa dependência e comece a vender de forma industrializada nossa soja como óleo de soja no combustível. Eu acho que seria uma excelente alternativa para o Brasil, porque a gente sabe que a China cada vez mais ela busca a sua independência, né? A gente já viu que ela tem explorado a África e já pretende produzir lá. E o Brasil, assim, pode deixar de ser o celeiro. Então, a gente não tem que ficar sempre sentado esperando as novidades acontecerem para tomar uma providência, né? Sempre agir antecipadamente. E isso é uma coisa, é uma forma de agir com antecedência, pensando na economia futura. E não só na economia, né? Já que o Brasil tem dado exemplo de sustentabilidade, ele tem trazido energia renovável, combustível renovável, e a contrapartida, né? Poucos países utilizam o etanol, carros flex, né? Isso é uma novidade brasileira, inclusive. A gente tem essa produção já própria, suficiente. Isso também traz benefícios ao meio ambiente, porque eles não são poluentes e eles são renováveis. Todos os anos eu posso plantar milho, eu posso plantar cana novamente. E os combustíveis fósseis não. A gente tem uma limitação, né? Uma matéria esgotável de combustíveis fósseis, mas o domínio dos petroleiros ainda é muito grande, né? Eles são muito fortes. E quando a gente fala que os Estados Unidos têm um interesse em, muitas vezes, até taxar, é uma pressão já comercial, né? De interesses comerciais. Mas aqui, quando a gente fala... É até engraçado, né? Que o Brasil tem sido cobrado tanto, mas aí quando ele leva alternativas sustentáveis, aí parece que não é o Brasil que eles falam, né? Que é o Brasil que não é sustentável, mas está aí oferecendo produtos que são de custos baixos, que são sustentáveis, que são muito bom para o meio ambiente, também que pode ser feito, né? De energia renovável, de produto renovável. E a única surpresa para mim aqui é que eles incentivam muito, né, a venda de energia renovável, mas aí a gente teve um assunto que a gente falou ontem, né? Mas já querem taxar nossa energia renovável, né? Os fornecedores de usina elétrica e certamente receberão novos encargos. Então, é um tipo de incentivo que não existe, né, na produção. Vocês produzem aí, pagam bastante impostos que a gente vai achar mais mercado para gerar mais dinheiro. É mais ou menos isso, né? Porque incentivo mesmo é zero. A gente tem aquela MP que comentávamos, né, de 2025, que fala sobre a energia elétrica, né, inclusive a solar, que pode ser prejudicada por uma medida provisória agora que a gente vai falar no próximo assunto. Mas aqui, voltando ao assunto dos combustíveis sustentáveis, com certeza a implantação de
novos combustíveis do etanol mesmo. Eles até trouxeram outras alternativas aqui, outros países, né, europeus trouxeram outros combustíveis, mas eles não competem com o combustível brasileiro, nem no preço, nem na eficiência, né, eles trouxeram derivados de amônia, hidrogênio, só que os custos desses outros combustíveis oferecidos não chegam nem perto do combustível brasileiro, que além de ser limpo, ainda tem um custo baixo. A gente sabe que o etanol brasileiro tem um custo muito baixo e o biodiesel hoje também ainda tem um preço muito acessível. E no Brasil, a gente já tem uma obrigatoriedade de uma taxa mínima, né, de ser colocada junto com o combustível e ela vai ser gradualmente aumentada. Algumas críticas de alguns setores são com relação à produção, ao consumo, né? Porque se esses combustíveis forem para o mundo inteiro, então esse alimento ele passaria a ser destinado só aos combustíveis, né? Porém, Jussan, a gente sabe que cada vez mais a produção agrícola no Brasil ela tem se expandido. Então a gente tem que achar outras destinações que não sejam só a venda para a China, né? A gente não tem que ficar bitolado só nisso. E o Brasil tem ainda muitas áreas degradadas e muita capacidade tecnológica de aumentar a sua produtividade. Então não vai faltar alimento para o Brasil, não vai faltar alimento para ninguém. Muito bem, seu Bianco. Jussan, o que me deixa contente isso daí, porque os Estados Unidos, ou principalmente o Trump, contra-atacou na notícia brasileira. Mas o que me deixa mais contente é que essa pauta dessa reunião é uma subpauta para a COP30, né? Então, dia 6 e 7 de novembro agora eles vão se reunir para decidirem quais serão os temas a serem discutidos, principalmente na COP30. Então isso me deixa muito alegre. Por quê? Porque o meu medo é que na COP30 só fosse discutir menos desmatamento, só aquilo que prejudica o nosso Brasil. Nesse pensamento, nessa linha, haverá então uma pauta, haverá essa discussão em virtude dessas energias renováveis. E aí o Brasil sai na frente. Por quê? Porque o Brasil tem energia, essas energias que a gente está muito bem de biodiesel e de etanol, mas nós temos também a energia eólica, que temos ventos de norte a sul do Brasil, principalmente norte e nordeste, temos muita condição de ter muita energia eólica, né? Temos hidrelétricas, que as hidrelétricas beneficiam todo mundo, tem muita gente contra hidrelétricas, mas se você fizer uma represa, se você fizer a passagem dos peixes, se você fizer essa represa, automaticamente haverá o quê? Melhores condições. E quem é que não gosta de um lago? Haverá mais condições de divertimento, de lazer e gerando energia. Então o Brasil está, assim, muito, muito à frente com todos esses fatores que nós poderemos discutir e que tenhamos muitas vantagens nessa COP30. Então, me agrada muito esse tema e acho eu que se o Brasil for, principalmente nesse tema aí, deixar um pouquinho de lado as críticas de países como europeus, que vêm aqui só falando em menos desmatamento, desmatamento zero, ou temas nessa posição, isso o Brasil vai ter uma COP30 muito vantajosa. Eu acho que a Marina Silva, assim como outros, e como todos os brasileiros, a hora que a gente está falando, a gente pode falar, mas se vem aqui dentro, a gente quer falar bem, né? Quase aquela história de eu posso falar também no meu país, mas vocês não podem. Então, acho que está mais ou menos nesse sentido. E se seguir assim, a gente pode realizar até outras COPs por aqui. Vai lá, só um tema. Caminhando para encerrar. Na COP de Dubai, lá, eles já haviam dito que deveria ser priorizado principalmente as energias renováveis. E aonde é que tem incentivos para isso? Então, só reacender o que foi decidido lá na COP 28, que agora é a COP 30. A meta era de triplicar a capacidade global de produzir energia renovável
e duplicar a taxa de eficiência energética até 2030, o que foi acordado em 2028 em Dubai. Daiane, algo mais para complementar? Quer encerrar? Não, já sabe. Então vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje. No próximo bloco a gente volta a falar de um assunto de ontem, viu? A gente volta a falar da medida provisória 1304 de 2025, que traz novos custos para produtores rurais aí, né? Tá bem ligado à informação de energia no campo, a energia solar no campo, e isso trouxe insegurança jurídica para o produtor rural, enfim, para muita gente, mas o nosso foco é no produtor. Vamos voltar a falar sobre isso já já, o intervalo é rápido.